Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há mais de 15 anos exclusivamente com licitações e contratos públicos. E você que é uma empresa, um fornecedor que pretende iniciar no ramo de vendas para os órgãos e entidades públicas, eu tenho a mais certeza absoluta de afirmar que essa é a melhor decisão que a sua empresa pode tomar. Não é à toa que milhares de empresas hoje sobrevivem unicamente com o seu cliente sendo órgãos e entidades públicas, sobretudo em tempos de crise. É óbvio porque o governo, esses órgãos e entidades públicas, eles nunca param de comprar. Desde a aquisição de copos de café, canetas, materiais de expediente, até a contratação de serviços ou edificação de obras, esses órgãos e entidades públicas são obrigados a promover um procedimento administrativo denominado licitação. Resumindo, quando qualquer órgão ou entidade pública precisa fazer uma compra ou uma contratação de serviço, tendo em vista que os recursos utilizados são recursos públicos, eles precisam promover uma licitação, ou seja, observando uma série de regras e legislações, eles vão abrir igual oportunidade a todas as empresas daquele ramo, daquele objeto, para que, se quiserem, compareçam no órgão e apresentem as suas propostas. O que pode acontecer tanto presencialmente quanto pela internet, dependendo da modalidade que o órgão adotar. Sem dúvida nenhuma, fornecer produtos e serviços para os órgãos e entidades públicas é a melhor decisão que a sua empresa pode tomar, porque eles são os melhores clientes que a sua empresa vai ter. Na verdade, quando a gente pensa em órgãos e entidades públicas, falando em todo o país, em todo o Brasil, a obrigatoriedade sempre é promover a licitação. Então, nós temos três esferas, que é a esfera federal, a esfera estadual, dos estados, né, a esfera estadual e também municipal, de todos os municípios do Brasil. Todas essas esferas, elas são divididas no que a gente denomina como administração direta e indireta, ou seja, quando a gente pensa em administração direta da União, nós estamos nos referindo à Presidência da República e aos ministérios. Do Estado, ao governo do Estado, às secretarias, e dos municípios, por exemplo, às prefeituras. Só que além da administração direta, todas essas esferas também têm as administrações indiretas, que são as empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e autarquias. Em todas as esferas, então, nós temos essa divisão entre a administração direta e indireta, só para vocês terem uma ideia da quantidade de órgãos e entidades que a sua empresa pode ter como potencial cliente quando decide participar de licitações. Esses órgãos, eles nunca param de comprar ou contratar. Isso a gente está se referindo inicialmente à visão global da administração pública. Mas a gente não pode esquecer também que o poder legislativo, o poder judiciário, os tribunais, quando nós falamos também de tribunais de contas, Ministério Público, os três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, todos eles têm em sua formatação órgãos que necessitam fazer aquisições, contratações e, regra geral, vão fazer licitação. Pois bem, então, você que pretende iniciar no ramo de licitações, assista esse vídeo até o final, que a gente vai dar um roteiro bem prático, bem breve, só para você ter algumas noções fundamentais de como entrar nesse ramo tão importante e potencial que é ter o governo como cliente da sua empresa. Bom, então, quando a gente decide participar de licitações, a primeira coisa que nós temos que fazer é formar uma unidade licitatória dentro da nossa empresa. Se você ainda não tem essa unidade licitatória, é muito importante que você forme com pelo menos 2 pessoas. A princípio, claro, se a sua empresa for muito pequena e apenas uma pessoa puder trabalhar na área de licitações, também não tem problema. Com o tempo a gente vai então avançando aí os procedimentos e acaba então incluindo mais uma pessoa. Por isso é muito importante a gente ter sempre 2 componentes, porque o que um faz, o outro também precisa corrigir. E nessa área de licitações, se você quer ganhar e vencer licitações, você não pode errar. A gente não pode ter erros, nem na documentação, nem nas propostas. Esses 2 integrantes da unidade licitatória, vamos chamar assim, que serão os responsáveis por coletar
e participar das licitações no ramo do objeto da sua empresa, vamos supor que você é uma empresa que vende aí equipamentos de informática. Então, a partir de agora, a gente vai então formar essa unidade licitatória e nós vamos atrás dos editais, os instrumentos convocatórios de todos os órgãos e entidades do Brasil que pretendem comprar equipamentos de informática. Essas duas pessoas, então, elas precisam ter entendimento técnico de toda a legislação que rege o tema de licitações, pois é uma matéria muito burocrática. Quais são as leis principais que nós temos em matéria de licitações e contratos administrativos atualmente? A Lei 8666 de 93, a Lei 10.520 de 2002, que é a legislação nacional da modalidade pregão, que é uma modalidade licitatória, mas a licitação não se resume somente ao pregão. A Lei Complementar número 123 de 2006, com suas alterações posteriores, que traz aí todas as regras a respeito de benefícios quando da participação de micro ou pequenas empresas em licitações públicas, e ainda que você não seja uma micro ou pequena empresa, você precisa conhecer, pois nessa legislação, quando você for participar de uma licitação, se tiver uma micro ou pequena empresa, a gente tem que saber quais são os direitos do outro para saber se a comissão de licitação ou se o pregoeiro terá a conduta adequada e correta no decorrer do procedimento licitatório. Quando nós falamos em leis, então, aqui a gente citou alguns exemplos de leis nacionais que têm validade em todo o território nacional, em todo o Brasil, todos os órgãos e entidades precisam obedecer a essa legislação. E além disso, nós temos leis ou decretos, regulamentos específicos que têm aplicabilidade em algumas esferas. Então, na esfera federal, a gente tem diversos decretos federais que se aplicam só na esfera federal. O município também pode ter decretos próprios, o estado também pode ter regulamentos próprios. Hoje, as estatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista também têm uma legislação específica, que é a Lei 13.313 de 2016, e regulamenta de uma forma mais detalhada, mais especificada, voltada para as estatais, a questão das licitações e dos contratos administrativos dessas instituições. Perfeito. Então, além do conhecimento, a legislação, esses dois componentes, esses dois servidores, esses dois funcionários da sua empresa precisam ter o entendimento correto a respeito de todos os princípios da licitação. Por quê? Porque o legislador não é a mãe de Ná. Então, não são todos os problemas e dúvidas que a gente vai conseguir resolver unicamente com a consulta à lei, às legislações, aos regulamentos. Com um fundamento nos princípios da licitação, eu consigo resolver a maioria das dúvidas que a gente não vai encontrar respaldo nessas leis. Por exemplo, a questão de exigência de amostras em pregão. Vamos supor que sua empresa esteja participando de um pregão eletrônico. Veja bem, o pregão eletrônico ele acontece pela internet. Então, se sua empresa é de São Paulo e o pregão eletrônico está ocorrendo lá no órgão do Distrito Federal, apesar de não existir nenhuma lei que especifique que, por exemplo, o licitante precisa de pelo menos 7 dias úteis, caso o pregoeiro exija uma amostra de produto para encaminhar a amostra até aquele órgão. Não existe, vocês não vão encontrar atualmente hoje em lei nenhuma qual é o prazo mínimo para a entrega de uma amostra. A gente resolve isso como? Com base nos princípios. Princípio da razoabilidade, então, impõe que o pregão é eletrônico, então o primeiro colocado, vencedor provisório daquele pregão, precisa de um tempo hábil para encaminhar a sua amostra, caso o pregoeiro exija a amostra, caso o instrumento convocatório ou edital tenha exigido a amostra de produto. E, obviamente, que esse prazo não vai poder ser de 5 minutos, né? Como que a gente vai encaminhar em 5 minutos uma amostra aqui de São Paulo lá para Brasília? Então, com base nos princípios, a gente consegue resolver grande parte dos problemas em matéria de licitações. Esses dois funcionários também precisam conhecer todas as modalidades licitatórias. Então, atualmente, quando a gente fala em Lei 8666, nós temos as modalidades clássicas de licitação: concorrência, tomada de preços, convite. E como o pregão não foi expresso na Lei 8666, porque ele surgiu posteriormente, a modalidade de pregão, ela tem o seu regimento por outras legislações, a exemplo da Lei 10.520 de 2002, que trata
da matéria do pregão, e na esfera federal os decretos 5450 de 2005 e 3555, que são os decretos federais de pregão, né? Pregão eletrônico e pregão presencial, e regulamentam esse tema de forma bem detalhada na esfera federal. A modalidade licitatória que informa qual será o delineamento daquela licitação. Quando você vai participar de uma licitação, existe uma peça das mais importantes que é denominada instrumento convocatório. A gente chama esse instrumento convocatório de edital ou carta convite, se a modalidade for a modalidade de convite. É lá que vocês terão todos os fundamentos, todas as regras que vão reger a licitação, o torneio licitatório e o posterior contrato. Então, se você ganhar aquela licitação, vai ter um contrato, a formalização de uma contratação com regras que a sua empresa tem que seguir cabalmente. Todas essas questões de como vai se dar a licitação e a contratação posterior encontram-se no instrumento convocatório, no edital. É por isso que o edital é a lei interna da licitação. No edital, a gente tem a informação de qual é a modalidade licitatória que foi adotada, porque dependendo da modalidade a ser adotada, muda todas as fases, principalmente da etapa externa da licitação. Então, a concorrência, a tomada de preços e convite tem uma forma, estão sujeitos a alguns prazos, dependendo da modalidade você tem um prazo maior para a elaboração das suas propostas. Então, todo o delineamento que a gente tem dessa licitação depende da modalidade que vai ser adotada. E também a ordem das fases dependerá da modalidade a ser adotada. Obviamente que antes de ter esse edital, esse instrumento convocatório publicado, a administração ela tem uma etapa interna que acontece exclusivamente no âmbito lá do órgão, da entidade, onde ela vai decidir o que ela vai comprar, qual é a modalidade que ela vai adotar, quais são os requisitos mínimos que aquele objeto tem que ter. Então, aquele tablet que a administração pretende adquirir, ela precisa descrever quais são os requisitos mínimos que aquele tablet necessita ter para atender o que a administração precisa. Se for um computador, qual que é o processador do computador, qual que é a memória mínima, todos esses requisitos vêm descritos em um dos anexos do edital, que a gente chama de termo de referência quando é pregão, ou projeto básico quando é uma modalidade clássica da Lei 8666, ou principalmente no caso de serviços, que a gente tem então toda a formatação pelo projeto básico de como são os requisitos mínimos, como se dará então aquele serviço, a execução daquele serviço. Pois bem, então, uma vez que a administração já tenha todas as decisões a respeito da etapa interna da licitação, o que ela pretende comprar, como ela pretende comprar, ela faz o instrumento convocatório, publica na imprensa oficial e aí a licitação é pública. É aí que entra, então, o trabalho, a primeira etapa dessa sua unidade licitatória aí na sua empresa que pretende participar dessa licitação. A gente vai coletar os editais, os instrumentos convocatórios. Com o edital na mão, nós vamos ler o edital integralmente, do começo ao fim. E vamos identificar se o objeto que a administração pretende comprar ou contratar é o objeto que a sua empresa pode oferecer. Se você consegue seguir todos os prazos exigidos naquele instrumento convocatório, se você vai conseguir executar aquele serviço ou entregar aquele objeto da forma que o instrumento convocatório exigiu. Nesse momento, se houver qualquer dúvida, os licitantes têm direito a fazer a impugnação do instrumento convocatório ou pedir esclarecimentos. Aqui, novamente, dependendo da modalidade, a impugnação e o pedido de esclarecimento têm prazos próprios. Então, a gente precisa conhecer a modalidade, precisamos conhecer todas as etapas, o passo a passo de cada uma dessas modalidades, para a gente não perder esses prazos, porque se surgiu a dúvida, esse é o momento da gente falar, esse é o momento de nós entregarmos uma petição formal para o órgão, para que ele sane a dúvida a respeito daquele instrumento convocatório. Ora, eu não sei direito qual vai ser a penalidade que vai ser aplicada no caso de atraso de um dia da entrega da mercadoria. Vamos então tirar essa dúvida e esclarecer junto com o instrumento convocatório. Ou então, surge uma dúvida a respeito da especificação do objeto. Ele solicita um papel tamanho 12 e, na verdade, foge do padrão. Vamos supor que o tamanho daquele papel, na verdade, é um tamanho 13. Então, vamos impugnar o edital para ver se o órgão corrige essa especificação ou se ele vai aceitar os dois tamanhos de papel.
Então, qualquer dúvida que surgir, esse é o primeiro passo que a gente tem que ter, fazer a devida impugnação àquele instrumento convocatório ou solicitar esclarecimentos formais ao órgão para que ele sane a nossa dúvida e aí a gente decida se a gente vai realmente participar da licitação ou não. Esse prazo inicial também, que a gente chama de prazo de publicidade, ou seja, o prazo que o instrumento convocatório é publicado até a data que foi marcada para acontecer aquela licitação. Vamos supor que a licitação esteja marcada para o dia 15 de março. Quer dizer que no dia 15 de março, se eu quiser participar da licitação, eu tenho que, se for uma licitação presencial, estar no órgão presencialmente no dia 15 de março, na data e horários indicados no instrumento convocatório, ou se for pregão eletrônico, eu preciso, antes disso, encaminhar minha proposta pelo provedor onde vai ocorrer aquela licitação eletrônica. E aí, a partir da etapa externa da licitação, que a gente tem todas as fases que vocês vão ter que acompanhar. Mas antes disso, é o tempo que vocês possuem para elaborar suas propostas e os seus documentos de habilitação. Então, duas principais fases e dois principais serviços que os seus funcionários vão ter nesse momento é preparar a proposta, ou seja, tudo que o órgão exigir a respeito do objeto que vai ser comprado. Vamos voltar para o exemplo do computador. Verifique então se a gente tem realmente aquele computador, se a gente pode entregar o computador nos termos exigidos pelo termo de referência, pelo edital. E aí a gente vai elaborar uma proposta, geralmente com todas as indicações. Na verdade é obrigatório que você atenda a todos os requisitos do instrumento convocatório. Então, prazo de validade, assinatura, número de vias. Nós vamos atender então todos os requisitos do instrumento convocatório para a gente não ser desclassificado e incluir qual que é o valor daquela proposta, né? O valor unitário, se foi assim solicitado pelo edital, e o valor total do lote, se for assim solicitado pelo instrumento convocatório. Então, a proposta refere-se ao objeto, ao que a sua empresa vende. E documentos de habilitação é uma documentação básica que a sua empresa precisa ter se quiser participar de licitações. Essa documentação, ela consta a partir da Lei 8666, lá no artigo 27 e seguintes da Lei 8666, nós temos todas as searas de documentos que essa empresa precisa ter caso pretenda participar de licitações, né? Então, habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira. O edital pode trazer diversas exigências. No artigo 27 e seguintes, até o artigo 31, vocês vão encontrar o elenco de toda essa documentação, item a item. O edital ele poderá, então, fazer exigências mais extensas, ou se o objeto for uma entrega de algum produto não sujeito aí a nenhum risco trabalhista, como acontece em serviços continuados, geralmente esses instrumentos convocatórios, eles diminuem a quantidade de documentos a ser exigidos. Mas, de qualquer forma, a gente precisa conhecer toda a documentação e precisamos ter certeza absoluta que temos todos os documentos de habilitação antes de entrar em qualquer licitação. Pois hoje, se você não tiver essa documentação, além de ser inabilitado, se for um pregão, sua empresa pode até sofrer um processo administrativo sancionador e ser penalizada, uma vez que o pregão ele tem regras próprias, ele tem declarações próprias que você precisa entregar no início do procedimento. Então, a gente não pode partir para participar de uma licitação como aventureiro. Nós precisamos ter certeza absoluta que temos toda a documentação e que atendemos todos os requisitos relativos ao objeto, ao que a administração quer comprar ou contratar. Então, esses dois funcionários precisam coletar toda essa documentação. Aqui é importante duas pessoas, porque uma coleta e a outra ajuda a corrigir. Prazo de validade das propostas estão dentro do prazo de validade, principalmente aquelas certidões de regularidade fiscal e trabalhista. Se você tem efetivamente toda a documentação que o edital exige. E aqui é onde a gente encontra as maiores irregularidades em licitações, por questões do órgão acabar exigindo documentos que não poderiam ser exigidos em licitações. Então, aqui entra novamente o trabalho da sua equipe conhecer
a legislação, conhecer a doutrina, ter uma capacitação específica a respeito disso, para que ela consiga, então, impugnar o instrumento convocatório se for o caso, para que a administração, se estiver exigindo um documento de forma ilegal, retire a exigência do instrumento convocatório e republique aquele instrumento convocatório, reabrindo integralmente o prazo de publicidade. Pois bem, então, uma vez coletado todos os documentos para participação daquela licitação, você chegou na decisão que você vai participar, porque você tem a documentação e você atende plenamente aos requisitos do edital no que tange ao objeto da licitação. Na data e hora marcadas, então, no instrumento convocatório, a gente vai ter a fase externa, a sessão propriamente dita daquela licitação. E aí, dependendo da modalidade, a gente tem alteração de fases. Como é que funciona? Se for um pregão, o pregoeiro ele vai abrir a sessão, ele vai solicitar algumas declarações da sua empresa, são declarações que já vêm exigidas no instrumento convocatório, de acordo com a legislação. Ele faz inicialmente a abertura das propostas, então vamos ver se todos aqueles licitantes atendem aos requisitos da proposta. Quem atende vai para a etapa de lances. Então, no pregão tem uma etapa competitiva, uma etapa de lances, onde os licitantes poderão, então, ir diminuindo o valor das suas ofertas, até que a gente chegue num primeiro colocado. Quando ninguém mais quiser cobrir a oferta do primeiro colocado, a gente vai chegar num colocado. Se for pregão eletrônico, essa etapa é feita pela internet. Os licitantes eles vão dando os lances até um encerramento aleatório que acontece pelo sistema. Encerrou, não há mais a possibilidade de encaminhamento de lances. Finaliza a etapa de lances, a gente vem com a aplicação do empate ou desempate ficto da Lei Complementar número 123. Se houver micro ou pequena empresa, até 5%, com um valor até 5% maior que o primeiro colocado, se for pregão, ou até 10% nas outras modalidades, tem o direito de cobrir o valor da primeira colocada e tomar o seu lugar. Finalizou então essa etapa de lances, empate e desempate ficto, a gente vai para a habilitação do primeiro colocado. É óbvio que antes o pregoeiro vai tentar negociar com o primeiro colocado, sempre para conseguir valores mais vantajosos para o órgão público. É prerrogativa da sua empresa negociar ou não, desde que o seu valor esteja de acordo com os valores estimados pelo órgão. E aí a gente vai para a etapa de habilitação. Então, aí o pregoeiro vai verificar os documentos de habilitação unicamente do primeiro colocado. Se tiver tudo perfeito, a sua empresa é declarada vencedora e aí aguarda a convocação para assinar contrato. Isso no pregão. Se a modalidade clássica for concorrência, tomada de preços ou convite, a gente inverte a ordem, sendo que primeiro nós fazemos a habilitação de todos os licitantes para posteriormente à etapa de habilitação, a gente abrir as propostas apenas daqueles licitantes que foram habilitados. Outro direito que essa empresa tem durante a etapa de sessão propriamente dita primeiramente, se verificou qualquer conduta irregular do órgão, da entidade, pedir que conste em ata, mas isso não é recurso, tá? Além de pedir para constar em ata, a gente vai entrar com recurso administrativo na fase correta. Outro direito que a sua empresa tem, e aí é fundamental que você mande para participar de licitação, um funcionário que tenha conhecimentos técnicos da lei a respeito da matéria. Por quê? Porque ele vai fazer uma participação ativa na licitação. Ele vai conferir a documentação de todos os outros licitantes, ele vai conferir as propostas dos outros licitantes, de forma que, se ele encontrar qualquer irregularidade na documentação das propostas, ele vai informar o órgão ou entidade pública para que aquele licitante seja desclassificado ou inabilitado. Desclassificado se o vício tiver na parte de propostas, inabilitado se o vício for em razão dos seus documentos. E, além disso, se o órgão ou entidade tiver qualquer decisão que de alguma forma fira o interesse da sua empresa, por exemplo, inabilitou a sua empresa, desclassificou a sua empresa, ou então classificou o seu concorrente, habilitou o seu concorrente, você tem direito a entrar com recurso administrativo. O recurso administrativo está sujeito a prazos e também a forma como ele será apresentado depende da modalidade adotada. No pregão é totalmente diferente do que acontece lá na Lei 8666. Cada modalidade tem a sua própria sujeição e prazos nessa matéria de recursos administrativos, que é mais um direito da sua empresa.
Pois bem, pessoal, para participar então dessa licitação, nós temos uma série de dicas, de macetes, de orientações para que você ou o funcionário que você vai encaminhar tenha plena capacitação e seja então profissionalizado para participar dessa licitação, não apenas de forma passiva, não apenas com conhecimento da lei, do procedimento, mas de forma ativa, para que então ele consiga ter todo o aparato legal, jurídico, para lá na hora da licitação, encontrar vícios nos documentos dos outros licitantes, encontrar vícios nas propostas dos licitantes, verificar e corrigir se a administração vai ter algum erro de conduta na hora que estiver julgando a licitação. Para isso, obviamente, é necessário que esses funcionários sejam devidamente capacitados no tema. Essa é a proposta do nosso curso à distância de capacitação como participar de licitações. É um curso bem diferenciado do que vocês estão acostumados no mercado, porque além da gente trazer todo o aparato legal, jurídico e de fases, o passo a passo de cada modalidade de licitação, o passo a passo quando a licitação for por SRP, o passo a passo de como eu encontro o instrumento convocatório, onde que eu vou buscar o edital, o que eu tenho que ler, que eu tenho que saber que é importante a leitura, qual decisão, como que eu chego na decisão de participar ou não daquela licitação, qual é a documentação que a administração pode ou não exigir para fins de habilitação. Então, além de todo esse aparato legal, todo esse conhecimento técnico e jurídico, nós não paramos por aí. Nós vamos de forma objetiva entregar uma série de dicas para o seu funcionário, para quem fizer o curso, de dicas a respeito de participação em licitações. Então, quais são os direitos e obrigações dos licitantes, dicas para todas as modalidades de licitação, dicas para participar de pregão presencial, dicas para participar de pregão eletrônico, e como bônus, na última aula do treinamento, a gente traz uma listagem com centenas de falhas que as licitações costumam ter, fruto da nossa atuação aí na área há mais de 15 anos e com todos os vícios que normalmente a gente acaba encontrando no instrumento convocatório, no edital, que são motivos para a sua empresa impugnar aquela licitação, como identificar licitações direcionadas. Licitação direcionada também é outra ilegalidade, é outra irregularidade que alguns órgãos acabam procedendo de forma que eles fazem a licitação, mas eles descrevem o objeto de forma que apenas uma empresa, apenas uma marca consegue atender e sem justificativa técnica para isso, ou seja, de forma ilegal. Esse edital também é nulo e a gente vai impugnar esse instrumento convocatório para a administração corrigir esse erro. E erros e falhas que o órgão ou entidade pública tem no julgamento da cessão, pela comissão de licitação, se for concorrência, tomada de preço ou convite, ou pelo pregoeiro, se a modalidade for pregão. E aí a gente precisa saber como se processa, qual é o passo a passo da licitação, tanto a etapa interna quanto a etapa externa, para saber quando o órgão errou, e aí vai ser um motivo para a gente entrar com recurso administrativo no prazo correto e defender os direitos da nossa empresa. Então, esse foi um passo a passo muito rápido, que a gente deu umas orientações básicas para quem ainda não tem experiência na área de licitações. E convido quem quiser aprofundar, se profissionalizar, se capacitar para participar de qualquer licitação em qualquer modalidade de forma ativa, corrigindo vícios dos órgãos e entidades públicas, corrigindo vícios, apontando vícios nos documentos dos outros licitantes e propostas. Convido então para que a gente possa debater mais profundamente no curso EAD da Viane Consultores, como participar de licitações públicas. Aguardo vocês, um grande abraço, até mais!